Vamos para mais uma tarde letiva. Hoje, quinta-feira, dia 22 de outubro de 2020, nossa primeira aula de matemática, certo? E na nossa aula de matemática vamos dar continuidade aos números decimais. Hoje, tia Raquel já ia trabalhar as operações de adição e subtração, mas eu achei melhor nós fazermos uma revisão sobre a questão da leitura dos números decimais, transformação dos números decimais em frações decimais, transformação das frações decimais em números decimais, para que vocês entendam melhor, tá certo? E assim no dia do teste não tenham dificuldade. Então vamos lá, para a gente relembrar o que são números decimais. Números decimais são aqueles números formados por uma parte inteira e uma parte decimal. Lembram que eu falou para vocês terça-feira? Então, os números decimais são formados por uma parte inteira e outra parte decimal. Entre essas duas partes tem a senhorita vírgula, tá certo? Qual é a função da vírgula nos números decimais? Separar a parte inteira da parte decimal, tá certo? Então, vamos fazer a leitura destes números decimais aqui. Como é que nós lemos este número? Primeiro, antes da leitura, tia falou sobre as casas decimais. Quando tem uma casa ou um algarismo depois da vírgula, como é o caso deste aqui, se lê décimo. Quando tem dois algarismos ou duas casas decimais após a vírgula, se lê centésimo. Quando tem três algarismos ou três casas decimais, certo? Depois da vírgula, se lê milésimo. Uma dica para vocês não apresentarem dúvida é que cada casa decimal significa um zero. Ó, duas casas decimais, 102, significa que é centésimo. Aqui só tem uma casa, só tem um algarismo, 10, significa que é décimo. Aqui tem dois algarismos, ó, então décimo e centésimo. Aqui tem três, ó, décimo, centésimo e milésimo, tá certo? E assim por diante. Então vamos lá. Vamos fazer a leitura destes números. Como nós lemos este número aqui? 25 centésimos. Aqui, 1 inteiro e 4 décimos. Aqui, 2 inteiros e 5 centésimos. 3 inteiros e 875 milésimos. 22 inteiros e 35 centésimos. 325 inteiros e 8 décimos. 9 milésimos, tá certo? Então, tia vai pedir lá no teste ou na atividade daqui um pouquinho, escreva como se lê os seguintes números. Vocês vão escrever 25 centésimos, 1 inteiro e 4 décimos, 2 inteiros e 5 centésimos, 3 inteiros e 875 milésimos, 22 inteiros e 35 centésimos, 325 inteiros e 8 décimos e 9 décimos, tá certo? Agora, vamos transformar estes números decimais em frações decimais? Tia falou que para vocês há poucos minutinhos, que cada algarismo é um zero. Ora, se eu tenho dois algarismos aqui, ó, 2 zeros, então eu já sei que o denominador desta fração é 100. Porque 1 zero são 10, 2 zeros 100, 3 zeros 1000. Então, o que é que eu vou fazer? Para transformar os números decimais em frações decimais, a gente tira a vírgula, tá certo? Cortando a vírgula, eu agora passo a ter um número natural. Então, ó, 25 centésimos, certo? Aqui, quantas casas decimais tem, ou seja, quantos algarismos tem após a vírgula? 1. Cortei, ó, a vírgula, passei a ter 14. 14 o quê? Se só tem um número depois da vírgula, décimos. Então, 14 décimos. Tá certo, gente? Eu vou transferir mais um pouquinho para ali, porque senão vocês não vão, vai ficar ruim. Mas eu vou mudar. Então, aqui, 14 décimos. Tá certo? Aqui, gente, quantos
algarismos temos depois da vírgula 2? Então, já sei que aqui vai ser centésimos, não é? 100. Ó, aí eu tiro a vírgula, transformei no número natural. Eu tenho 205 centésimos, certo? Ó, 205 centésimos. Transformei o número decimal em fração decimal. Aqui eu tenho quantas casas decimais? 1, 2, 3. Décimo, centésimo e milésimo. Então, eu já sei que a fração tem denominador 1000. Eu corto a vírgula, transformei no número natural. 3.875 milésimos. 3.875 milésimos. Certo, gente? Agora, vamos para o próximo. Eu tenho aqui, quantas casas decimais? 2. Décimo, centésimo. Que é o primeiro passo. Corta a vírgula. Se aqui são 2 números depois da vírgula, eu sei que o denominador desta fração é 100. Aí agora eu tenho 2.235 centésimos. Tá certo, gente? Estão vendo como é fácil? É só vocês observarem. Quantas casas tem ou quantos algarismos tem depois da vírgula? Se tiver um só, o denominador é 10, é décimo. Se tem 2 algarismos, o denominador é 100. Se tem 3 algarismos, o denominador é 1000. Corta a vírgula, transforma no número natural e coloca o denominador. Tá certo? Agora, vamos para essa daqui. Ó, quantas casas decimais tem depois da vírgula? Só tem uma. Significa que o denominador desta fração é 10, 100 ou 1000? 10. Não só tem uma casa? Então, 10. O que vai fazer aqui? Cortar a vírgula agora. Eu transformei esse número decimal no número natural. E aqui agora tem 3.258. 3.258 décimos, certo, gente? E para finalizar, tá certo? Vamos para aqui. Ó, quantas casas decimais tem aqui? Quantos algarismos depois da vírgula? 1, 2, 3. Então, eu já sei, 10, 100, 1000. Eu já sei que o denominador desta fração é 1000, certo? E agora, cortei a vírgula. Como se trata desses, como aqui, 000, não, tu não precisa colocar 009, não, basta colocar, ó, 9 milésimos. E assim, nós transformamos os números decimais em frações decimais. Estão vendo, gente, como é fácil? Não tem nem o que vocês se complicarem. A primeira dica que a tia vai dar, observem quantas casas ou quantos algarismos tem depois da vírgula. Se tiver um algarismo, o denominador é 10. Se tiver 2 algarismos, o denominador é 100. Se tiver 3 algarismos, o denominador é 1000. Corta a vírgula, transforma o número decimal em número natural e pronto, estão aqui as frações. Estão vendo que docinho de coco, gente? Não tem nada demais. Tá certo? Agora a tia vai representar algumas frações decimais para nós transformarmos em números decimais, tá certo? Pronto? Vamos agora transformar estas frações decimais em números decimais, tá certo? O que foi que a tia falou? Devemos observar os denominadores. Olha, se o denominador, se aqui eu tenho 40, vamos ler essas frações primeiro, para poder nós transformarmos. Como é que tinha ler essa fração aqui? 48 décimos. 3.712 centésimos. 54 centésimos. 2.235 décimos. 816 milésimos. E 3.645 milésimos, certo? Então, agora, nós vamos transformar estas frações em números decimais. Como nós vamos fazer isso? Vamos agora prestar atenção.
Ora, se o denominador desta fração é 10, significa que eu vou ter apenas uma casa decimal, ou um algarismo depois da vírgula. Se só pode ser um algarismo depois da vírgula, ó, a vírgula vai ficar aqui. Então, agora eu vou ter 4 inteiros e 8 décimos. 4 inteiros. Mas, tia, eu não entendi. Como é isso? Olha, o denominador 10 não significa, ele não indica que só é uma casa decimal ou um algarismo depois da vírgula. Então, se só pode ser uma casa decimal, então a vírgula fica aqui, ó, separando. Então, agora eu tenho 4 inteiros e 8 décimos, tá certo? Neste caso, aqui eu tenho 100 no denominador. Se o denominador é 100, significa que eu tenho que ter duas casas decimais. Aí eu vou, ó, 1, 2, então a vírgula vai ficar aqui. Então, eu tenho 37 inteiros e 12 centésimos. Ó, 37 inteiros e 12 centésimos. E eu não entendi. Por quê? Porque o denominador 100 não está indicando duas casas decimais. Se aqui eu tenho 4 algarismos, eu vou dividir aqui ao meio, ó. Aí eu vou ficar com 1, 2 casas. Então, eu tinha aqui a fração 3.712 centésimos, eu transformei no número decimal 37 inteiros e 12 centésimos. Tá certo? Aqui, tia Raquel vai observar que o denominador pede duas casas decimais. E agora, tia Raquel, que só tem 2 números, quando não tem os números, os algarismos suficientes, a gente vai usar o quê? O zero. Ó, 0,54. Ó, eu tenho a fração aqui, 54 centésimos, e aqui eu tenho 54 centésimos também, porque eu não posso, posso também ler 0,54, tá certo? Mas geralmente se diz 54 centésimos. Tia, por que esse zero aí? Porque o denominador da fração me diz que são duas casas decimais. Eu só tenho 2 algarismos, então eu preciso colocar o zerinho aqui para poder representar o número decimal, transformar a fração em número decimal, tá certo? E aqui, quantas casas decimais o denominador está indicando, gente, desta fração? Apenas uma, não é 10? Ó, eu tenho 4 algarismos, então eu vou colocar a vírgula aqui, ó, para que fique só uma casa decimal. Aí eu vou ter 223 inteiros e 5 décimos. Eu tenho a fração 2.235 décimos, transformei em número decimal. 223 inteiros e 5 décimos. E eu não entendi por que tem essa diferença. Porque o denominador 10 indica que só pode ser uma casa decimal. Se eu tenho 4 algarismos, então a vírgula tem que ficar aqui, ó, para ficar somente uma casa decimal. Se fosse 100, a vírgula estaria aqui para ficar em 2 casas decimais. Se fosse 1000, ela viria para cá para ficar em 3 casas, 1, 2, 3. Mas como é 10, só pode ser uma casa, tá certo? Agora, vamos transformar a fração 816 milésimos em número decimal. Então, o denominador me diz que são, ó, 3 casas decimais, não é por 1000? Tia Raquel, só tem 3 algarismos. Onde é que eu vou botar a vírgula? Vou fazer o mesmo que fiz aqui, ó. O zero, vírgula, o zero vai ser a parte inteira. 816 milésimos. Tá certo, gente? Quando o número de algarismos for insuficiente, então a gente utiliza, ó, o zero na parte inteira. Tá certo? Aqui não vai precisar do zero, porque eu tenho, ó, 4 algarismos. O denominador 1000 me diz que eu tenho que ter 3 casas decimais. Ó, 1, 2, 3, décimo, centésimo, milésimo. Então, ó, se eu tenho que ter 3 casas decimais, eu vou colocar a vírgula aqui, ó. Eu vou ter agora o décimo, centésimo e milésimo. Então, eu tenho 3 inteiros, 645 milésimos. E aí eu não entendi.
Por que esse 3 inteiros e 645 milésimos? Porque o denominador da fração está pedindo 3 casas decimais, tá certo? Por 10, uma casa. Por 100, 2 casas. Por 1000, 3 casas decimais. Tá certo, gente? Então, aqui, tia Raquel transformou as frações decimais em números decimais. Agora, vamos fazer a leitura destas frações e destes números decimais? Vamos lá. Eu tenho aqui a fração, qual? 48 décimos, muito bem. E qual é o número decimal? 4 inteiros e 8 décimos. Aqui eu tenho que fração, Denilda? 3.712 centésimos. E qual é o número decimal aqui, Cacoca, referente a essa fração? Qual? 37 inteiros e 12 centésimos. Muito bem. Agora, Anne, como é que eu leio esta fração aqui, Anne? Como? 54 centésimos. Muito bem. E a Lana, como é que eu leio esse número decimal? 54 centésimos. Muito bem. Agora, Luquinhas, como é que eu leio essa fração decimal? Qual é a leitura? Como? 2.235 décimos. Muito bem. Luquito, o número decimal? 223 inteiros e 5 décimos. Muito bem. Agora é a vez do senhor Pedrosa. Senhor Pedrosa, como é que eu leio essa fração? Como? 816 milésimos. Muito bem. Berdinho, qual é o número decimal? 816 milésimos. Muito bem. Agora, vamos, Lulu Maria. Que fração é? Como é que eu leio essa fração, Lulu Maria? Como? Como? 3.645 milésimos. Muito bem. Beta Maria, como é que eu leio este número decimal? Como? 3 inteiros e 645 milésimos. Tá certo, gente? Estão vendo como é fácil? Então, tia Raquel não colocou a agenda no quadro porque a tarefa vai ser no caderno. Peguem o caderno de mate, façam um cabeçalho para a gente copiar. Só são 3 quesitinhos, tá certo? Rapidinho a gente termina. Vamos lá? Pronto? Fizeram o cabeçalho? Pronto, agora copiem, tá certo? Então, primeiro quesito. Escreva como lemos os números decimais a seguir, certo? Letra A, B, C, D, E, F. Eita, tia lanche. Letra F, né? Depois do E, o F, tá certo, gente? Eu coloquei G. F, desculpa. Certo? Então, letras A, B, C, D, E, F. Aí vocês pulem apenas uma linha de uma para a outra, porque a resposta vocês vão dar aqui na frente da linha da setinha, né? Segundo quesito, aí pulam a linha aqui da letra F, que esqueci de colocar. Pulam uma linha para o segundo quesito. Transforme os números decimais em fração decimais. Aí esse aqui, gente, são 8, 3, 6, 2, 8. Como o espaço aqui no quadro não deu para ter colocar G e H aqui embaixo, então eu coloquei aqui do lado. Mas vocês vão fazer o seguinte, A, B, C, D. Aí na outra coluna, E, F, G, H. São 4 de um lado, certo? 4 em uma coluna e 4 na outra, tá bom? Tia fez assim porque o espaço no quadro não deu mais, por conta do espaço acima. Então, aí vocês vão pular 2 linhas, porque aqui vocês vão representar a fração, né? Então, uma linha é o numerador e a outra é o denominador. Aí, para não ficar muito colado, vocês pulem 2 linhas. Então, aqui na frente vocês representam a fração decimal correspondente a cada um desses números decimais, tá certo? Copie, pulem 2 linhas para o terceiro quesito.
Pronto? Vou apagar para o terceiro, ok? Pulem 2 linhas, terceiro quesito. Pulem 2 linhas, terceiro quesito, ok? Transforme as frações decimais em números decimais. Então, transforme as frações decimais em números decimais. Pula uma linha, letra A. 3 décimos, pula uma linha, letra B. 38 centésimos, letra C. 728 milésimos, pula uma linha, letra D. 75 décimos, pula uma linha, letra E. 3.542 centésimos, letra F. 2.845 décimos. Aqui a mesma coisa, gente, ó. São 2 colunas, 4 de um lado e 4 do outro. Então, as 2 últimas tia vai colocar aqui, tá certo? Mas vocês vão fazer aí no caderno de vocês. A, B, C, D. Aí depois vem E, F, G e H, tá certo? Para que fiquem 4 de um lado e 4 do outro, tá certo? F, G, 343 centésimos e H 1.872 milésimos, ok? Somente, tá certo? E aqui nós terminamos nossa atividade. Docinho de coco, não é, gente? Só 3 questões, tá certo? Então, transforme as frações decimais em números decimais. 3 décimos, 38 centésimos, 728 milésimos, 75 décimos, 3.542 centésimos, 2.845 décimos, 343 centésimos e 1.872 milésimos.
tá certo? Lembrem-se da dica que tia deu, tá certo? Se o denominador é 10, significa que só tem uma casa decimal. Se o número de algarismos for insuficiente, a gente usa aquele zerinho, 0, ok? Se o denominador é 100, significa que são duas casas decimais. Se o denominador é 1000, significa que são 3 casas decimais, tá certo? Então, nós terminamos aqui nossa aula de matemática. Hoje é quinta-feira, nós temos matemática e ciências. Porém, tia já terminou a terceira unidade de ciências. E como na próxima semana a gente já vai para os testes da terceira unidade, e em história está faltando um conteúdo, então tia hoje vai dar também outra aula de história. Ontem nós vimos o segundo reinado, hoje nós vamos ver a abolição da escravatura, que é bem pequenininho, para a gente finalizar a terceira unidade também de história, tá certo? Então, respondam a atividade de matemática e, em vez do livro de ciências, peguem o livro de história, tá certo? Até já!